Eu sou Fernanda Maia. Eu vou apresentar para vocês um trabalho intitulado As Demandas de Tecnologia Assistiva dentro de um ambulatório multidisciplinar. Esse ambulatório, ele surgiu no hospital terciário, de acordo com algumas demandas. Existiam atendimentos individuais que aconteciam nos ambulatórios, cada um dentro da sua caixinha. Então, o médico ia lá, atendia na sua sala, o terapeuta passava na sua sala, o fisioterapeuta na sua sala, escrevia no prontuário, fazia um encaminhamento para outra clínica, e assim, demorava muito tempo, cada um, às vezes, sabia o que eu estava fazendo, porque conversava nos corredores, mas era tudo muito picotado. Além disso, a gente via pelos corredores as demandas que aconteciam de tecnologia assistiva. A gente tinha, crianças que herdavam cadeiras de outras crianças, que recebiam cadeiras que eram dispensadas ou doadas por ONGs e que não eram adequadas para elas. Isso tinha um incômodo muito grande. A gente começou a se questionar assim, e as demandas das famílias? Será que elas estavam realmente sendo atendidas? Ou elas vinham só para o pediatra perguntar sobre a questão física, orgânica? Mas essa criança mais complexa, essa criança com deficiência, essa criança crônica, não tinha só diarreia, gastroenterite, questões naturais de uma criança. Tinha outras questões, outras demandas também. E a gente começou a conversar, começou com uma conversa entre médico, enfermeiro, terapeuta ocupacional, e essas angústias estavam acontecendo. E daí surge esse ambulatório multidisciplinar. Esse ambulatório multidisciplinar, ele surge no Hospital Terciário do Rio de Janeiro. E ele acontecia, inicialmente era um piloto, a gente começou com ele acontecendo de 3 em 3 meses, que a gente não dava conta. Atualmente ele acontece de 15 em 15 dias, a gente foi ampliando, a gente gostou muito de como ele funcionou e foi abrindo a agenda para ele. E tinha um requisito, para estar nesse ambulatório tinha que ser uma criança, um adolescente, com uma condição crônica complexa de saúde. A gente precisava ter, a criança precisava ter um perfil que necessitasse ser visto de uma maneira bem ampla, de uma equipe ampla para entender essa complexidade das suas características. Só que, a gente tinha uma questão. Esse ambulatório começou com assistente social, com médico, com terapeuta ocupacional, com enfermeiro. A gente viu que a gente falava muita coisa em comum, mas a gente usava termos diferentes para falar dessas coisas em comum. E a gente precisava conversar com a mesma língua, botar no prontuário de uma maneira que todo mundo entendesse o que a gente estava falando. E para isso a gente escolheu a CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade. E a gente usa não a parte quantitativa da CIF, mas a parte qualitativa da CIF. A gente vai entender a condição de saúde dessa criança. A gente vai entender as funções e estruturas do corpo dela, que atividades ela faz, como é essa participação, quais são os fatores ambientais que influenciam nisso, quais são os fatores pessoais que influenciam nisso, e a gente vai descrever isso nesse prontuário. A nossa evolução é gigante, porque não adianta eu escrever que é um adolescente com paralisia cerebral que está numa cadeira de rodas. Gente, eu tenho 100 como isso. Eu preciso dizer quem realmente ele é, porque senão não faz diferença. Especificamente tecnologia assistiva, a gente faz avaliação, prescrição, confecção, orientação e encaminhamento. Alguns exemplos de algumas ações. Então, orientações sobre o uso adequado dos recursos e algumas coisas que parecem simples, mas não são. A gente eu tenho um caso de um avô que a mãe deixou a criança, e quando eu vi, a criança estava extremamente caindo, a cadeira torta. Quando eu fui olhar, ele foi botar as almofadas da cadeira e botou o assento no encosto no assento. E era uma cadeira anatômica, então vocês não têm ideia do que era. Então, as coisas parecem óbvias, mas não são. Então,
orientações quanto a isso, confecção de alguns recursos de baixo custo, que é o que a gente consegue. Então, espumas, velcros, neoprene, a fim de melhor adequar os recursos, muitas vezes já disponíveis. Foi o que eu estava falando lá, aquelas cadeiras que eles herdam, que eles recebem, que eles ganham de ONGs, que muitas vezes eles ganham maiores para durar mais tempo, só que aí não ficam adequadas, sobra criança para todos os lados. Mas muitas vezes, se a gente consegue botar um cinto para a criança não descer por baixo, porque muitas vezes é aquela cadeira mais barata que não tem um cinto, que é só aquele cinto peitoral e a criança desce por baixo da cadeira. Aí o que a mãe faz? Bota o tilt para ficar olhando para cima, coitada da criança vai olhar para o teto. Você bota um cinto adequado, então você vai ajustando isso, vai melhorando. Confecção de órteses, comunicação, recursos de comunicação alternativa e alguns mobiliários, e as prescrições de cadeiras de banho, cadeiras de rodas, que eram encaminhadas para outros serviços, para ONGs, para doações, para compras por serviços próprios e para judicialização. E a gente trouxe 2 casos só para exemplificar, foram 2 casos bem do começozinho. Então, nesse caso, essa menina de 5 anos, ela tem síndrome de Dandy Walker, ela estava com uma cadeira de rodas emprestada, na verdade ela estava na fila para receber a dela, mas enquanto não acontecia, ela estava com essa cadeira emprestada, só que nesse tempo ela precisava ficar bem posicionada, né? Então, ela tinha condições de estar tocando essa cadeira, só que ela não fazia, então ela dependia da mãe para estar empurrando. Ela podia estar tocando e usando essa cadeira para ela estar interagindo nas questões do dia a dia. Então, a gente optou por ajustar essa cadeira para que ela pudesse usar para ter mais independência na cadeira. E a gente botou aquele encosto de espuma, aquilo tá antes da forração, e o que já colocou ela para frente, porque o assento era muito comprido para ela, e o cinto no pélvico ali, na verdade, um cinto em veia, porque ajustava o quadril dela, colocava porque ela ficava escorregando e o quadril dela ficava fora do lugar. Então, isso já ajudou bastante, essa carinha dela aí. E esse rapaz ele tinha acho que 15 anos, desculpa, tá ali. Ele tem uma mielo corrigida, uma escoliose gravíssima, ele tem um ânus lateralizado, a mãe é a cuidadora principal e praticamente a única, ele não fazia nenhum tipo de acompanhamento de terapia, várias questões familiares ali, ele teve várias demandas que a gente foi encaminhando, depois a gente conseguiu encaminhar ele para um acompanhamento em outro serviço, porque ele estava na idade limite, então a gente começou já a fazer esse caminhamento para um outro serviço, mas ela tinha uma demanda muito grande, que era a questão do banho, porque essas cadeiras higiênicas, ele tinha um quadril muito fininho e ele caía no meio da cadeira higiênica, então ela não conseguia, então ela estava usando uma cadeira plástica comum, que ela botava no terraço, apesar do banheiro dela ter espaço, não sei porque ela botava no terraço, e dava banho nele. E minha primeira desespero foi assim, ai meu Deus do céu, ele vai cair, ele vai virar nessa cadeira higiênica. Então a primeira coisa foi assim, olha só, enquanto a gente dá uma solução, já sugeri, já ensinamos a botar um pezinho de cimento ali para segurar, enquanto a gente dava uma solução para que não voar, né, não virar. Mas o que a gente fez? A gente trabalhou, a gente foi pensar, pesquisar e viu junto com a mãe a melhor cadeira de banho que atendesse as necessidades dela, até porque ela deslocar ele dentro de casa. Então esse foi um modelo que a gente chegou junto com a mãe que melhor atenderia as necessidades dela, não cairia por baixo, daria para dentro do banho, daria para ela deslocar ali dentro de casa, e aí foi feita, a gente, junto ao assistente social, auxiliou, foi feita a judicialização, a mãe conseguiu, num tempo muito bom até, a cadeira foi bem rápido, e aí ela mandou uma foto dele já em casa, no banheiro dele, tomando. E conclusão, assim, a gente divulgou essa experiência
Foi uma experiência que está sendo muito boa, de trabalhar junto, está funcionando muito bem, então a gente quis trazer. Como o trabalho em equipe, foi uma das partes que a gente quis trazer, que está sendo muito bom, está rendendo o nosso trabalho. E a outra questão é que a gente, podendo fazer isso, a gente também está evitando que as famílias façam adaptações caseiras sem embasamento, que podem levar até a acidentes. A gente queria mostrar um pouquinho do nosso trabalho aqui para vocês. Muito obrigada.